Alô pessoal, mais um vídeo no canal, um vídeo com uma camisa verde, verde, cor da esperança. Esperança é o sentimento do torcedor rubro-negro em ver Lucas Paquetá de volta ao Flamengo. Mas, olha o recado que eu vou dar para vocês, torcedores do Flamengo. Fique com a esperança nas alturas, porque a chance disso acontecer vai aumentando cada dia que passa. Mas, Venê, hoje, sexta-feira, dia 16 de janeiro, é o dia D do Lucas Paquetá? É o dia que será decidido se o Lucas Paquetá volta ou não para o Flamengo? Calma, eu vou explicar essa situação para vocês. E olha, o Flamengo não tá de olho só em Lucas Paquetá do West Ham não, hein? Tem um outro jogador do West Ham que o Flamengo também tá de olho nele e a qualquer momento pode dar o bote e tentar a contratação. A gente vai explicar essa situação. E tem também Michael, ele vai ou não para o Santos? A gente todo dia lê que o Michael avança, que o Santos avança pela contratação de Michael. Já avançou tanto. O que falta para contratar o jogador? A gente vai explicar também essa situação envolvendo o atacante do Flamengo, que a princípio está fora dos planos do técnico Felipe Luiz. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas tamo junto, vamos para as informações. A nova camisa do Flamengo foi lançada nessa sexta-feira. Flamengo e Adidas divulgaram o material. A camisa particularmente ficou linda, eu achei um espetáculo. E a estreia dessa camisa está prevista para o dia 21 de janeiro, no clássico contra o Vasco da Gama, válido pelo Campeonato Carioca, tá? Venê, será que vai ser o time principal? Não sei. Eu acho que alguns jogadores do elenco profissional podem até voltar. Agora, o elenco todo, acho um pouco cedo para isso acontecer. Lembrando que o Flamengo vai ter uma sequência: 21 de janeiro, o clássico contra o Vasco; dia 25 de janeiro, o clássico contra o Fluminense; dia 28 de janeiro, estreia no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo; e aí depois, no dia 1º de fevereiro, na Supercopa do Brasil, o Flamengo vai disputar o seu primeiro título diante do Corinthians. Sim, Supercopa do Brasil é um título e tem até uma boa premiação dada pela CBF. Vamos falar de Lucas Paquetá. Eu sei que está todo mundo ansioso, eu também estou ansioso, tá? Eu particularmente estou muito ansioso, mas eu acabei de ler algo aqui no Twitter que eu achei assustador. Gente, eu acho que o Lucas Paquetá seria uma contratação absurda, a principal contratação do futebol brasileiro nessa temporada, sem sombra de dúvidas. Mas comparar o retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo com o retorno do Romário na ocasião para o futebol brasileiro para vestir a camisa do Flamengo, gente, na boa, quem comparou isso? Perguntaram até isso para o Baixinho falou: gente, temos que parar de ficar comparando certas coisas, e essa é uma das coisas. Assim, não tem comparação. Uma pergunta honesta: alguém comparou isso? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido alguém comparar essa situação. O retorno do Romário ao futebol brasileiro na ocasião, o Romário tinha 28 anos, tinha acabado de ganhar uma Copa do Mundo, era o melhor jogador do mundo. Não tem comparação. E olha que eu sou fã do futebol do Lucas Paquetá, mas não tem comparação. Mas enfim, sobre a informação, galera, olha só, hoje não é o dia D. Hoje não vai ser definido, decidido, o martelo será batido, olha, o Lucas Paquetá está de volta, falando, não é isso. As conversas estão acontecendo diariamente entre José Boto e as pessoas envolvidas do West Ham, com os empresários do atleta. Tem reunião? Com certeza eles estão se reunindo por videoconferência, com certeza eles estão conversando o tempo todo. Se eu estou conversando com as pessoas o tempo todo sobre esse assunto, imagina as pessoas que estão diretamente ligadas a essa operação. Agora, eu não vou ficar aqui criando falsas expectativas dizendo, olha só, hoje, dia D, vai ser definido. Não. E para ser muito sincero, opinião em cima de muitas informações. Eu acho que é questão de tempo para o Lucas Paquetá vestir a camisa do Flamengo novamente. Resta saber se será agora nessa janela, lembrando que o Flamengo pode contratar o Paquetá até o dia 3 de março, que é quando a janela de transferência fecha aqui no Brasil, ou no meio do ano. Para mim é a única dúvida, porque ele não quer mais jogar na Europa. Talvez a única coisa que pudesse ele fazer mudar de ideia seria, sei lá, novamente o Manchester City interessado nele, Guardiola, Real Madrid interessado nele. Talvez isso pudesse ele fazer mudar de ideia, mudar a cabeça dele, porque ele está decidido. Ele quer voltar para casa, ele quer voltar para o futebol brasileiro, ele quer voltar para o Flamengo. Hoje, no futebol brasileiro, poucos clubes têm condição
de assumir o salário do Lucas Paquetá, de assumir uma contratação, de pagar 40 milhões de euros, que é o que o Flamengo pode pagar, pelo menos botou ali como limite 40 milhões de euros. Poucos clubes podem fazer isso. O Flamengo é um deles. E, por coincidência, o Flamengo é o time de coração dele. O Flamengo é o clube que o revelou. O Flamengo é a casa dele. Então, tá decidido. Ele vai voltar para o Brasil. A única dúvida é agora, nessa janela, ou no meio do ano. E eles estão conversando. Lembrando que o West Ham pede 45 milhões de euros, o Flamengo ofereceu 35. Ainda tem essa diferença aí no valor de compra do jogador de 28 anos. Muita coisa ainda a ser definida. Calma, torcedor. Hoje não será o dia D. Muita coisa ainda vai acontecer, muitos capítulos dessa novela ainda vão rolar. Então tenha paciência. Eu sei que você está ansioso, como eu estou ansioso, super entendo, tá? Mas não dá para eu ficar aqui também vendendo ilusões. Vai a qualquer momento, não é assim também. Está muito próximo, mas ainda tem alguns assuntos a serem resolvidos entre Flamengo e West Ham. Entre Flamengo e Lucas Paquetá, tudo definido, contrato de 4 anos, base salarial, tudo acertado, pagamento de luvas, tudo acertado. Tudo acertado. Agora, a questão é Flamengo e West Ham. O West Ham vive um momento muito difícil, está brigando para não ser rebaixado e conta com o Lucas Paquetá para tentar não ser rebaixado para a segunda divisão no futebol inglês. E o Flamengo não está de olho só em Lucas Paquetá, lá do West Ham. Vocês sabem que o Tati Castelhanos acabou de ser contratado pelo West Ham, um jogador que o Flamengo tinha interesse na última janela, mas ele não queria vir para o futebol sul-americano, não queria vir para o futebol brasileiro. Ele optou pela ida ao West Ham. A questão é, se o West Ham for rebaixado, a receita cai, o salário do jogador cai pela metade. E aí o Flamengo estaria pronto para dar um bote nele. Lembrando que o Flamengo tentou o Caio Jorge, não conseguiu. O Caio Jorge renovou até 2030 com o Cruzeiro. E o Tati Castelhanos é um jogador que se encaixa dentro do perfil que o Flamengo deseja para a contratação de um centroavante. Centroavante, mas com características diferentes que o Pedro já tem. Eles querem um jogador para essa função com características diferentes para o Felipe Luiz ter mais possibilidade na montagem do seu time na hora do esquema tático. Entenderam? Agora, por que o Flamengo tem um interesse em um outro centroavante? Não é porque o Flamengo quer dar um pé na bunda do Pedro, não é porque o Flamengo quer vender o Pedro, é apenas para ter mais opções táticas no seu elenco. E o BAP já avisou, nós queremos 22 titulares no elenco do Flamengo para a disputa de 2026. Um desses jogadores que está no elenco e não é tratado como 22 titulares, entre aspas, é o Michael. O Flamengo não faz esforço para ficar com o Michael, pelo contrário, o Flamengo toparia negociar o Michael. Por exemplo, o Santos, a todo momento, diariamente, a imprensa que cobre o Santos diz: Santos avança na contratação de Michael. Gente, não avançou em nada. Sabe por que não avançou em nada? Porque o Santos precisa, primeiro, se acertar com o jogador em questão de salário. E o jogador tem um vencimento altíssimo no Flamengo. Então se põe no lugar do jogador. Eu, particularmente, não o critico. Ele vai abrir mão de um alto valor. Ele está no Flamengo, clube que briga por títulos. E quando o Flamengo é campeão, ele provavelmente tem bonificações em contrato, algumas metas que foram estabelecidas na ocasião que ele voltou para o Flamengo. Enfim, para ele, está muito cômodo continuar no Flamengo. Para que ele vai diminuir o salário dele para ir para uma confusão danada que é o Santos, que a gente sabe que é uma confusão a todo momento turbulento nos bastidores. Então, eu, no lugar dele, talvez eu fizesse a mesma coisa. Então, o Santos não avançou pela contratação de Michael por conta disso, porque tem que ter um acordo com o jogador e não tem acordo. O que me falaram no Flamengo foi o seguinte: Vene, a situação do Michael é simples. Se o Santos se acertar com o Michael, o Santos comunica a gente. Não teve isso até agora. Não teve. O Flamengo não foi comunicado que Santos e Michael chegaram a um acordo. Não teve isso. O Santos deseja ter o jogador, seja por empréstimo, por compra. A questão é, o jogador quer ir para o Santos com o salário que o Santos está oferecendo? Até o momento, não quis. É isso. Espero ter ajudado vocês. Tamo junto, galera. Forte abraço e fui!
Alô pessoal, mais um vídeo no canal, vídeo com informações do Flamengo e olha, vou te falar, são informações muito boas envolvendo o Lucas Paquetá. O Flamengo está muito próximo de acertar a contratação de Lucas Paquetá e a gente vai trazer mais informações envolvendo essa situação. Tem também Flamengo processando Gerson e a empresa que gerencia a carreira do atleta, que, por maneira curiosa, é o pai do jogador, o seu Marcão. E a gente vai trazer essas informações também. Vamos falar por que o Flamengo está processando o ex-jogador da equipe, atualmente no Cruzeiro, foi contratado recentemente junto ao Zenit. E tem também Andreu sendo anunciado, utilizando o número 42, e a gente vai explicar o porquê de ele estar usando esse número no Flamengo. Agora, para as informações, eu vou começar falando desse BO aí envolvendo Flamengo e Gerson, porque o Flamengo acionou Gerson na justiça cobrando quase 43 milhões de reais. O valor exato ali no processo dá 42,7 milhões de reais. A ação é contra Gerson e a FGM Sports, empresa de Marcão, pai do atleta, e que também é o seu agente. Existia um contrato, e eu falei isso aqui na época, vocês vão se recordar, quando o Flamengo estava... Quando o Zenit pagou a multa rescisória, eu falei para vocês, por contrato, o Flamengo pode pedir um valor do Gerson nessa saída por conta de direito de imagem. E existia um contrato de direito de imagem entre Flamengo e Gerson que estipulava que, caso uma das partes rompesse o vínculo, iria pagar a quantia restante. Quando o atleta saiu para o Zenit, essa dívida estava em cerca de 40 milhões de reais. Após a transferência do Meia para o Cruzeiro, o Flamengo decidiu entrar com a ação. O staff do camisa 97, ele vai usar o número 97 lá no Cruzeiro, está tranquilo e entende que a ação é algo momentâneo pela sua ida à Raposa. Mas não é mesmo, está em contrato. O Flamengo tem direito. E vou além, tá? Acho até que o Flamengo demorou para entrar na justiça e cobrar esse valor. Era para ter entrado na ocasião, quando ele ainda estava no Zenit, para não dar margem para esse tipo de interpretação. Ah, tá cobrando porque o Gerson foi para o Cruzeiro e tem gente que acha que foi traição. Gente, foi zero traição da parte do Gerson. Eu só acho o seguinte, o jogador ele tem que saber chegar e também tem que saber sair. E o Gerson não soube sair, e não é porque ele está indo para o Cruzeiro agora. Ele não soube sair na época para o Zenit. A grande questão é que quando ele chegou ao Cruzeiro, em sua coletiva, parecia até que, entre aspas, ele estava passando necessidade no Flamengo, e não estava mesmo, ele era ídolo. E eu, assim, de verdade, gente, eu ia achar muito mais bacana da parte do Gerson ele vir ali publicamente e falar, olha só, eu me arrependi de ter saído do futebol brasileiro, de ter ido para o Zenit, percebi a besteira que eu fiz agora e por isso eu estou retornando ao futebol brasileiro. Agradeço o projeto do Cruzeiro, um projeto maravilhoso, agradeço pela oportunidade de me fazer voltar ao futebol brasileiro. Agora, a forma como foi dito, parecia até que ele não era feliz no Flamengo. Pelo contrário, ele tinha um contrato renovado, ganhando milhões, ídolo, capitão, enfim. Gerson é página virada, mas tem esse assunto aí envolvendo o judiciário, o Flamengo cobrando o Gerson na justiça. Esse processo está em sigilo, tá? Não tem como a gente ter acesso, mas enfim, a ESPN trouxe essa informação e nós confirmamos também que de fato o Flamengo entrou na justiça. O goleiro Andreu, enfim, foi anunciado, ele foi demorado para anunciar por trâmites burocráticos, trocas de documentos entre Flamengo e Gil Vicente. Eu já vi gente na rede social que estava até especulando que o jogador não tinha passado nos exames. Gente, pelo amor de Deus, ele passou nos exames, tudo certo, foi anunciado de maneira oficial e ele vai usar o número 42 em homenagem ao pai dele, que já faleceu, era torcedor do Flamengo e faleceu aos 42 anos. Então o Andreu, ele usa o número 42 desde o início da sua carreira por conta disso, em homenagem ao pai dele. Um jogador de 24 anos, cria do Botafogo, foi vendido pelo Botafogo na ocasião para o futebol português com 20 anos, não teve muitas oportunidades, e há quem diga que é um bom goleiro. A ver, é uma contratação daquelas de oportunidade de mercado e contratação, digamos, de scout, tal como foi o Juninho na ocasião, que hoje em dia já está até no futebol mexicano. Vamos falar agora do Lucas Paquetá. Eu sei que vocês estão ansiosos. O dia foi longo, então eu não consegui parar para gravar um vídeo com calma para explicar toda a situação. Por que o Flamengo está muito próximo do Lucas Paquetá? Por quê? O jornal The Guardian, jornal inglês, noticiou e nós confirmamos. O West Ham virou para o Flamengo e disse o seguinte: Flamengo,
a gente topa vender o Lucas Paquetá agora, tá? Beleza, a gente aceita. Desde que você, Flamengo, empreste o Lucas Paquetá para nós até o fim da nossa temporada, que é no meio desse ano. E por que o West Ham quis isso e quer isso? Porque o West Ham entende que o Lucas Paquetá é peça fundamental para o time brigar para não ser rebaixado. Então, por isso, o West Ham fez essa exigência ao Flamengo. Beleza, o West Ham topa fazer isso. Mas qual valor eles estão pedindo para fazer isso? 45 milhões de euros. Eles, inclusive, desceriam um pouco a pedida na questão financeira para o Flamengo. A questão que o Flamengo ofereceu 35 milhões de euros. Há uma diferença de 10 milhões de euros. E aí o Flamengo precisa trabalhar para poder chegar a um acordo com o West Ham. No lado do jogador, falaram o seguinte: Vene, estamos extremamente otimistas, a gente está muito animado com essa possibilidade, existe sim a chance, só que a bola agora está com o Flamengo. O Flamengo recebeu, digamos, essa contraproposta do West Ham e agora precisa analisar e dar uma resposta ao time inglês. E aí tem vários contrapontos. E quando você vai tomar uma decisão complicada como essa, você tem que botar pontos positivos, pontos negativos. O Flamengo pode aceitar essa proposta de 45 milhões de euros e contratar Lucas Paquetá e garantir o jogador. Porém, o Flamengo pode não aceitar, chegar no meio do ano, o Lucas Paquetá ficar ainda mais desvalorizado por conta do rebaixamento do West Ham, e as chances são grandes do West Ham ser rebaixado. O time vai muito mal, nesse momento, na tabela do campeonato, o time também está muito mal, cerca de 7 pontos atrás do primeiro que está fora da zona de rebaixamento. Então, é uma situação muito complicada do West Ham. Por isso, eles queriam ter o Lucas Paquetá até o meio do ano, e também seria uma forma de, entre aspas, driblar o fair play financeiro na Premier League e eles fazerem contratações já nessa janela de janeiro, porque lá a janela também está aberta, só que fecha antes, bem antes daqui no Brasil. O Lucas Paquetá pode chegar no Brasil pela janela até o dia 3 de março. Ou seja, a gente vê aí uma aproximação do Flamengo na contratação, porque o West Ham já se diz aberto a uma venda, isso facilita muito. Resta saber se o Flamengo toparia essa pedida de 45 milhões de euros, ou negociaria para reduzir esse valor, ou não toparia comprar o jogador e emprestar o jogador até o meio do ano. Então a bola agora está com o Flamengo, mas o Flamengo está muito próximo. Eu vou ser muito sincero com vocês, isso é opinião, não é informação. Se eu tivesse que arriscar, eu diria que o Lucas Paquetá vai ser jogador do Flamengo. Resta saber se agora, no começo do ano, ou no meio da temporada. A situação é muito parecida, óbvio, guardada as suas devidas proporções, com a situação do Jorginho no ano passado. Porque o Jorginho queria o Flamengo. Só que o Arsenal, na ocasião, não quis liberar o Flamengo no meio do ano, no começo do ano, porque era meio de temporada para eles. E aí, quando chegou o meio do ano, o Jorginho se apresentou ao Flamengo. Na ocasião, o Jorginho até abriu mão de uma boa quantia para poder jogar o Mundial, porque senão ele só chegaria depois do Mundial de Clubes. E acabou que foi um sucesso, que para mim, ele jogou muita bola no Mundial de Clubes e chegou muito bem ao Flamengo. Então agora é questão de tempo, na minha opinião. Por quê? Lucas Paquetá conversou com o West Ham. O West Ham foi procurado pelo Tottenham, pelo Chelsea, pelo Aston Villa, e o Lucas Paquetá falou: gente, não é nada contra o West Ham. Eu não quero sair daqui para ir para um outro clube da Europa. Eu quero sair daqui para voltar para casa, para voltar para o futebol brasileiro, para jogar com a camisa do Flamengo. A questão não é o West Ham. Eu não quero sair daqui para ir para o Chelsea, para o Tottenham. Eu quero ser feliz novamente na minha casa, na minha terra, no Rio de Janeiro, jogando no meu time de coração. A conversa do Lucas Paquetá com o clube inglês foi extremamente franca e aberta. Só que o Lucas Paquetá tem um respeito muito grande pelo West Ham. Em nenhum momento vai chegar e vai falar: não jogo mais aqui. Não é assim. Ele apenas expressou o desejo dele, verbalizou o desejo dele para a diretoria do West Ham e também para o seu treinador. Agora, estão todos cientes do que deseja o Lucas Paquetá. Óbvio, o West Ham, por conta disso, vai então facilitar a vida do Flamengo? Não acho. Mas o caminho está ficando muito aberto para o Flamengo conseguir o retorno do Lucas Paquetá. Valeu, galera! Tamo junto, forte abraço e fui!